Dentro das tradições da espiritualidade cristã, nós continuamos falando sobre a tradição espiritual da santidade. Normalmente a gente aprende que santo é ser separado, né? E muita gente confunde que ser santo é ser afastado. Por isso que muitas vezes a gente pensa que ser crente é você se afastar de tudo, né? Mesmo que isso vá contra os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Mas nós já vimos que santidade significa a capacidade de fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. Você agir corretamente significa ser responsável, isto é, capaz de responder corretamente às exigências da vida. A vida faz muitas demandas da gente e agir corretamente em todas as situações muitas vezes é complicado. A gente já viu que santidade está relacionado com a palavra grega areté, virtude, né? A virtude significa funcionar bem. Então a grande pergunta para você saber se você é santo é: a minha vida funciona bem? Quais áreas ela está funcionando e que áreas da minha vida não está funcionando bem, por algum motivo, né? Então, a virtude está relacionada com bons hábitos que a gente vai desenvolvendo e fazem com que a nossa vida funcione. Bons hábitos em tudo. Bom hábito na alimentação, bom hábito na vida intelectual, bom hábito na espiritualidade e assim por diante, né? O contrário de virtude é vício. Maus hábitos que fazem com que a nossa vida não funcione. E o que não é santidade? Nós já vimos aqui, santidade não são regras ou regulamentos. Aquela lista de faça ou não faça, o que é certo e o que é errado. Santidade não está ligada com legalismos, a regras. Então, muitas vezes a gente fala, não, aquela igreja lá é severa, aquela igreja lá tem uma doutrina forte, ou seja, a vida das pessoas são controladas, o que pode e o que não pode fazer, com quem pode namorar, né? Coisas desse tipo assim. Isso não é santidade, né? Outra coisa, santidade é uma atenção constante ao coração. Então, você tem que estar ali monitorando o seu coração. E quando eu falo coração, eu estou falando meus sentimentos, meus pensamentos e coisas desse tipo, né? O coração é a fonte de todas as ações, é o núcleo da nossa personalidade. Você é aquilo que você pensa, aquilo que você sente. A santidade se concentra na transformação do nosso coração. A Bíblia fala sobre tudo que se deve guarda o teu coração. Santidade não é transcendentalismo, a separação entre coisas santas e as coisas seculares. Então, aqui há transcendentalismo. Eu estou na igreja, eu vim num culto de oração, que é um lugar santo. Mas a minha sala onde assisto televisão não é um lugar santo. O trabalho é secular. Agora o templo é santo. O estádio de futebol é coisa do mundo. O templo é santo. Santidade não é negar o mundo. Nós descobrimos a vida santa no dia a dia, na vida cotidiana. É fácil ser santo, mas difícil ser santo nas tensões da vida. A pessoa santa vive livre e alegremente no mundo, sem jamais ser do mundo. Eu sou feliz no mundo, sem pertencer a ele. Santidade vê o sagrado em tudo. Jesus era visto pelas pessoas religiosas como um homem mundano. Olha, Jesus não seria membro de muitas igrejas batistas que eu conheço. Não seria membro. Não. Que isso? Você estava no boteco outro dia? Aqui não pode ir no boteco.
Mas Jesus era assim, um comilão. Jesus, toda boca livre, Jesus estava ali. Beberrão. Então Jesus se sentava nos botecos da vida com os pecadores, andava com os marginalizados da sociedade. Ele tinha a audácia de conversar sozinho com uma mulher samaritana. Que ousadia de Jesus! Defendeu aquela adúltera prestes a ser apedrejada. Então esse era Jesus, e ele era santo. Veja se nós poderíamos participar de uma igreja agindo como Jesus agiu. Não é verdade? Santidade é uma espiritualidade corporal. Né? Ela afirma que o corpo humano é bom. Nosso corpo é bom e precisa ser bem tratado para estar em harmonia com o espírito. Tem uma frase, né? Mente sã em corpo são. É difícil ser espiritual com o corpo todo detonado, principalmente por descuido da nossa parte. A santidade emprega disciplinas espirituais corretas para treinar o corpo e a mente no viver correto. Outra coisa, santidade não é ser absorvido por Deus. Não significa a perda da nossa identidade, da nossa personalidade. Eu fiz um curso de mestrado, eu não concluí, mas uma das matérias que eu fazia era religiões afro-brasileiras. E eu estudava sobre o candomblé, uma das matérias. E uma das minhas tarefas foi fazer entrevistas com mães de santo. E você não podia dizer que era pastor, dizer que era uma tarefa acadêmica, etc, etc. Uma coisa que me achava muito interessante é que uma mãe de santo que eu entrevistei, ela estava com uma outra amiga que era do terreiro dela, e disse que ela não suportava bebida alcoólica, mas quando ela era incorporada ali, ela tomava uma garrafa de pinga e não ficava embriagada e voltava normalmente. Isso é ser incorporado, né? Uma pessoa possuída, ela fala coisas que ela não tem consciência daquilo. Nós não somos possuídos por Deus. Ele não acaba com a nossa personalidade. O Espírito Santo nos enche, nos dirige, nos controla, mas ele respeita. Eu tenho controle sobre a minha mente, sobre aquilo que eu falo, sobre aquilo que eu penso. Né? Então, santidade não é Deus te tomar. Você não tem controle sobre a sua vida. Não, você que se oferece a Ele e tem controle sobre tudo na sua vida. Quando uma criança queria se batizar na igreja, a maior resistência era dos pais. Não, ele é muito criança, ele ainda é arteiro. É como assim, a pessoa é criança, vai se batizar, tem que agir como adulto. Criança vai continuar, eu sempre disse isso. Ele quer se batizar, ele vai continuar sendo criança. Mas se ele sabe o que está fazendo, ele quer batizar, vamos batizá-lo. Né? Mas a gente pensa que não, a pessoa se converte e de repente é criança, vira adulto. Santidade também não é perfeccionismo. Nós não nos transformamos, como que por um decreto divino, em criaturas impecáveis, incapazes de praticar qualquer ato errado. Então, ser santo não é ser impecável. Bom, quer ver isso? Veja os santos da Bíblia. Veja os seguidores de Jesus. O João, o discípulo amado, às vezes era estourado, queria botar fogo na aldeia. Pedro nem se fala. Pensa em Abraão. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele era um adúltero, ele era um homicida, né? Porque ele mandou colocar lá o marido da Betseba no lugar que ele pudesse morrer.
Então, ser santo não é ser perfeito. Como pessoas santas, nós ainda assim podemos cometer erros. Não por vontade, não por leviandade. A carne nunca se converte. Aquela velha natureza nunca se converte. Santidade é progresso em pureza e justiça. Os hábitos santos se aprofundam e se transformam em padrões de vida. Aqueles hábitos santos vai virando algo habitual. Nós falamos aqui sobre orar sem cessar. Quer dizer, você está sempre ligado em Deus. Você está sempre assim, captando, percebendo Deus na realidade. E você vê uma situação ruim, você consegue orar por aquilo, né? Experimentamos um predomínio cada vez maior de ações corretas. Nosso processo de nos tornar santos é uma coisa constante. A santidade é um processo. Não é de uma hora para outra você melhorar. E se você bobear, muitas vezes você regride. Então, na vida cristã é isso. E se você toda vez que a gente você para de vir à igreja, para de ler a Bíblia, para de servir. Santidade é unidade amorosa com Deus. É uma conformidade livre e espontânea da nossa vontade com a vontade de Deus. É você ter prazer com a vontade de Deus. É ter prazer em oração. É ter prazer na leitura da palavra. É ter prazer de estar na igreja. Isso tem a ver com santidade. Tudo que é ligado a Deus, você tem prazer naquilo, né? Na santidade, nós somos as pessoas que fomos criados para ser. Isso é santidade. Bom, qual é o desafio bíblico? Para progredir na vida cristã, isso tem a ver com santidade, faça sempre exercícios espirituais. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Isso é interessante, né? O exercício físico só vai até aquele momento que alguém disser, morreu. Mas o exercício espiritual, você vai levar aquilo que você é para a eternidade. Olha só outra versão. A King James, versão King James, diz nesse mesmo versículo, exercita-te na piedade. Piedade é a palavra bíblica para religião. Ser piedoso. Outra versão, a Revista Atualizada. Exercita-te pessoalmente na piedade. Outra versão, na versão Phillips, prepara-te espiritualmente. É assim que ele traduz esse versículo. Prepara-te espiritualmente. A versão da Bíblia Viva, exercite-se espiritualmente, porque isso ajudará, não só agora nessa vida, mas também na vida futura. Garanta que o seu exercício seja espiritual, pois embora o exercício físico seja útil de alguma maneira, o exercício espiritual é muito mais útil. E finalmente, a mensagem, que é uma paráfrase, assim como a Bíblia Viva, olha só como ele traduz esse texto. Exercite-se diariamente em Deus. Por favor, nada de flacidez espiritual. Ontem eu estava lá na academia e fico vendo assim, eu acho muito interessante, fica cheio de espelho, né? Até para o pessoal se admirar. Uns se escondem, outros se admiram. E eu fico muito impressionado que tinha um casalzinho assim, tirando foto do outro fazendo... E aí eu, quando me mostro, meu coisa vai para baixo. Olha, nada de flacidez espiritual. Exercitar-se numa academia é útil, mas a vida disciplinada em Deus, olha só essa expressão, vida disciplinada em Deus é mais proveitosa e deixa você em forma hoje e para sempre. Pode acreditar.
Então é isso que tem a ver, esse é o nosso desafio, nos exercitarmos na santidade. Tá bom?